Huancayo é uma cidade extremamente histórica, extremamente estratégica também. É uma cidade que está aproximadamente 300 quilômetros da capital do Peru, que é Lima. Uma cidade que está localizada a mais de 3 mil metros de altitude. Só para vocês terem ideia, nós andamos ontem em alguns lugares, eu senti literalmente a falta de oxigênio. Além disso, é uma cidade muito cultural, que preserva a cultura Huanca, um povo que é um povo extremamente interessante. Aqui tem uma diversidade cultural incrível, uma comida incrível, que tem um sabor incrível. É um povo que come o que planta, é um povo muito trabalhador, é um povo que é acostumado a viver nas montanhas. Como eu moro no Nepal também, eu tenho visto muita coisa similar. Também o Nepal é uma cidade alta, também o Nepal há cidades altas, né? O país é um país alto, onde estão as montanhas mais altas do mundo. Mas aqui também, na cidade que nós estamos rodeados pela Cordilheira dos Andes. É uma cidade que tem muito a nos ensinar e também é uma cidade que precisa demais estar debaixo das nossas orações. Uma das melhores formas de você conhecer a cultura local de um povo, sem dúvidas, é a alimentação e a comida. Se você vê que um país ele é extremamente rico na sua culinária, você pode ter certeza que esse país é um país extremamente rico na sua cultura. O que nós estamos vendo aqui no Peru é um povo que é ligado às raízes incas e às raízes também huancaiana, que é aqui onde nós estamos. Uma coisa muito interessante, o povo daqui é um povo que ainda é um povo que trabalha na terra, um povo que colhe a comida da terra, que vive daquilo que a terra produz. É um país incrível, mas também é um país que precisa muito do cristianismo. Aqui nós temos cerca de 15% apenas da população que professa a fé ao cristianismo. Nós temos aqui na cidade, não só na cidade, mas em todos os países, um sincretismo religioso muito grande. A Igreja Católica ainda domina muito a cultura peruana e é um povo que está ainda longe, distante da verdade e ainda longe, distante da palavra de Deus. Aqui, sem dúvida, é um dos lugares mais incríveis, porque nós estamos, de fato, no meio da capital do Império Inca. É um povo que ainda, mais uma vez eu quero dizer para vocês, que ainda é um povo que é tradicional e ainda respeita as tradições milenares deles. O interessante é que, como eu estou aqui agora em Huancayo, eu também tive em lugares altos, também onde havia um povo Inca. E o que eu tenho observado? O povo daqui é um povo que ama, de fato, a tradição milenar deles. Eles amam de fato a história, eles dão valor à história, eles dão valor às coisas históricas, como nós podemos observar nas comidas. As comidas aqui ainda são comidas que são feitas da forma que eram feitas há mais de 100, 200, 300 anos atrás. E uma coisa interessante é que o povo aqui é um povo muito ligado em família, é um povo matriarcal de fato. Você vê as pessoas andando em família, filhos e pais e mães, e há um respeito, sobretudo, sobre os idosos de uma forma incrível, que nós já perdemos isso no Brasil. Outra coisa muito curiosa também do Peru são, de fato, as folhas de coca. Aqui no Peru, principalmente em lugares altos, onde nós estamos aqui, é muito comum você ver folhas de cocas, né, vendendo nas ruas. Aqui o chá de coca é comum. O extrato de coca é comum. É algo que também ajuda também para você conseguir respirar melhor nas altitudes aqui do Peru. O que fica de reflexão para mim, todas as vezes que eu visito uma cultura muito forte, como é a cultura aqui de Huancayo, onde nós estamos, um povo extremamente forte culturalmente, eu fico sempre pensando que há coisas que eles fazem que nós precisamos aprender muito com eles. Um dos exemplos eles valorizam muito a família, valorizam muito o que têm,
são muito amigáveis, são muito educados, são pessoas que de fato trabalham. Então nós, como missionários, às vezes nós entramos em uma cultura e nós achamos que nós vamos apenas levar alguma coisa para aquela cultura ou ensinar aquela cultura algo, mas sempre, na verdade, nós aprendemos muito mais do que nós ensinamos. E aqui eu aprendo que a família é importante, aqui eu aprendo que a cultura é importante. E para mim uma das coisas mais difíceis do mundo é você ser um missionário e não transpassar a cultura local. Isso é algo extremamente difícil. Então aqui eu quero deixar uma reflexão para você que tem um desejo, um anseio de ser um missionário na terra. Entenda o seguinte, há lugares que você vai estar e você não vai, de forma alguma, ser alguém que vai atrapalhar a cultura ou vai ensinar algo que talvez eles já não saibam. A sua e o seu chamado é um só, é levar Jesus Cristo para as nações e apresentar Jesus às nações. O mais ele fará. Tem pessoas que discutem com a cultura, tem pessoas que brigam com a cultura. A cultura você não pode brigar, você não pode discutir. Você tem que amar, você tem que respeitar, você tem que conhecer. E esse, sem dúvida, é um programa Povos da Terra que eu deixo para você uma reflexão. Se você estivesse aqui em Juan Cayo, se você estivesse aqui no Peru, como seria a sua vida aqui? O que você faria de fato aqui nessa cidade para poder agregar na vida dos peruanos? Sem dúvidas, eu quero te dizer, a única maneira de você agregar algo na vida deles é apresentando Jesus Cristo de Nazaré, o único que é digno de todo louvor e adoração. Qualquer lugar que você tiver, em qualquer reunião familiar que você tiver, em qualquer bairro, em qualquer país, lembre-se, você só tem uma mensagem a falar que vai transformar a vida das pessoas. Essa mensagem é: Jesus Cristo é o Salvador e nós só temos a salvação mediante a Ele. No mais, meus irmãos, é só respeitar, é só amar e é só conhecer. Eu quero abençoar a sua vida aqui de Juan Cayo, direto para você, onde você estiver. A cidade de Lima foi construída, fundada no ano de 1535 por colonizadores espanhóis. Sabe o que eu acho tão interessante aqui de Lima, e eu tenho observado aqui, é que é uma cidade, na verdade, todo o país do Peru é um país muito religioso, que tem a tradição muito estabelecida na Igreja Católica Romana. E por muito tempo, a Lima aqui foi a cidade que foi considerada o centro do cristianismo, principalmente do catolicismo em toda a América do Sul. É uma cidade muito interessante, com uma gastronomia muito rica, com um povo que ainda é bem tradicional, um povo alegre, festeiro. É uma cidade que desenvolveu, percebe-se que desenvolveu, mas parou no tempo. Mas também é uma cidade que tem um povo incrível. Aqui, sem dúvida, é um lugar que precisa de fato de pessoas com visão cristã, onde a gente pode ali compartilhar o evangelho de uma forma mais eficaz. Muitas pessoas acham que por as pessoas serem católicas ou católicas romanas, o trabalho do cristianismo ele é um trabalho mais fácil quando nós tentamos introduzir uma religião nova como é a religião protestante para uma região como essa, mas na verdade não é. Não é porque é o povo católico que se torne de fato fácil você ser um missionário numa região como é aqui no Peru e principalmente na cidade de Lima. A capital do Peru, Lima, tem cerca de 9,2 milhões de pessoas. Só para vocês terem uma ideia como que é a geografia de todo o Peru, nós estamos aqui a quase 0 metros do nível do mar. O nível do mar está aqui bem próximo da gente. Se a gente anda mais um pouquinho para cima, você vai começar a subir as montanhas. Tão interessante porque, como o pastor Eliseu, um grande amigo que está comigo aqui, ele disse que aqui no Peru nós temos a selva, nós temos o mar e nós temos também as regiões planas e nós temos as regiões também dos Alpes, né? Ou seja, das montanhas também, que são montanhas extremamente altas e nevadas, como são aqui a Cordilheira dos Ângeles, que faz parte aqui também do território aqui do Peru. Interessante, aqui no Peru nós temos cerca de 33 milhões de pessoas. E como eu já disse aqui, a grande maioria das pessoas são católicas, são pessoas que professam sua fé ao catolicismo. Mas o catolicismo aqui ele é marcado por um sincretismo muito grande. A capital
do Peru, Lima, a primeira construção aqui foi uma igreja. E essa igreja é uma igreja muito relevante para a cultura peruana, uma igreja católica. Então, só para vocês terem uma ideia, os colonizadores, quando chegaram aqui no Peru, a primeira coisa que eles fizeram foi empurrar Jesus Cristo goela abaixo dos índios, dos incas, ou também dos huancaio, das pessoas que eram tradicionais da região, da terra aqui do Peru. Interessante porque eles tomaram por si isso como uma afronta. Eu conversando com alguns irmãos aqui, alguns amigos, eu percebi que está dentro do coração deles um sentido de orgulho, de ressentimento, porque, segundo eles, os colonizadores fizeram com que eles abandonassem as práticas antigas para se tornarem, então, cristãos à força. E há um estudo que diz que milhões e milhões de incas morreram na colonização do povo peruano. Todo o trabalho de plantação de igreja ele precisa ser extremamente estratégico. Nós estamos num lugar extremamente populoso. Há aqui cerca de 9,2 milhões de pessoas somente aqui nessa capital. E só para vocês terem uma ideia dessa região que nós estamos aqui, mais de 30% da população de todo o Peru está aqui na cidade. Por isso que nós observamos quando Paulo chega em regiões como Éfeso, onde ele dá um verdadeiro destaque, onde ele gasta bastante tempo trabalhando para implantar uma igreja naquela região. E isso também nós devemos fazer até hoje, porque se nós trabalharmos de forma eficaz, de forma correta, a gente entende que nós precisamos sim alcançar os grandes centros populosos, para que ali haja uma igreja de fato relevante na nação. E aqui é um lugar para isso, gente. Nós estamos aqui próximo do Brasil, bem próximo do Brasil, mas uma cultura completamente diferente. 30% da população peruana está nessa cidade. E aqui essa cidade é uma cidade tão rica culturalmente, como eu disse aqui, quantos prédios lindíssimos, arquitetura aqui extremamente relevante, uma culinária extremamente relevante, com um povo extremamente relevante, trabalhador, um país em ascensão, mas também um país que nós, como brasileiros, precisamos voltar os nossos olhos e ver que nossas orações, as nossas contribuições missionárias, os nossos envios missionários também precisam chegar aqui no Peru, não apenas na selva peruana, que é ali na Amazônia peruana, mas em todo o Peru. Então eu quero que você entenda nesse programa especial Povos da Terra aqui do Peru, que as suas orações precisam ser para os confins da terra, lá no Nepal, ou nos lugares mais longe dessa terra, como é Nova Zelândia, como é a Índia, mas também suas orações precisam chegar aqui aos nossos vizinhos, aos nossos irmãos peruanos, que são um povo extremamente acolhedor, extremamente educado, um povo extremamente trabalhador, onde eu tenho oportunidade de pisar hoje e ver esse povo de perto. Então, nesse programa especial Povos da Terra, eu quero te dizer, pense também em estar aqui na América aqui do Sul, estar aqui nos países latinos, para também que ali você consiga, de fato, ali exercer o chamado que Deus tem para sua vida. Quem sabe Deus está chamando você para estar aqui no Peru, para estar ou na Argentina, ou para estar na Colômbia, ou para estar na Bolívia, eu não sei. Mas quem sabe o seu chamado não é para uma dessas regiões. Então eu quero encorajar você nesse programa especial Povos da Terra a seguir o seu chamado, a orar para os países latinos, a abençoar os países latinos e dizer, Deus bendiga, né, em espanhol, os países latinos que fazem parte da fronteira do Brasil, que são irmãos, são pessoas extremamente acolhedoras, um povo extremamente trabalhador, marcado por uma história de muita luta, muita guerra, muita conquista. E hoje nós estamos aqui vendo como que, de fato, o mundo precisa, de fato, de missionários, de pessoas com o coração dispostos a trabalhar em lugares estratégicos, como nós estamos aqui na cidade de Lima. Então fica assim o meu recado para você hoje, nesse programa aqui do Peru. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você, e eu quero que você ore pelos países latinos, onde há um povo extremamente amigável, um povo extremamente aberto para ouvir falar de Jesus. Que Deus abençoe você.